Mas você foi apresentado por Arte Residência, menor preço dessa categoria e próxima entrega da MA Almeida. E de coração, Óticas Diniz. Bahia Meio-Dia, oferecimento, Laboratório Análise, sempre, celebrando o amor que desafia as fórmulas e vai além da ciência. Fiat Jacuípe, novos Argo Impulse 2026, Test Drive hoje. E viva a medicina dos sonhos, faça Unifam. Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio. Você confere comigo imagens da Avenida Presidente Dutra, na região da rodoviária aqui de Feira de Santana. Céu entre poucas nuvens, tempo mais aberto e com pouquíssima chance de chuva para hoje na Princesa do Sertão. Nesse momento, os termômetros marcam 30 graus. E na rodoviária de Feira, a Polícia Civil cumpriu um mandado por estupro de vulnerável. Esse assunto, quem vai trazer pra gente na edição de hoje é Luíse Farias. Oi, Luíse, bom dia pra você. Oi, Adilson, muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Bahia Meio-Dia. É isso mesmo, esse homem de 47 anos foi preso na manhã de hoje na rodoviária aqui de Feira de Santana, acusado de estupro de vulnerável. Esse crime teria acontecido no ano de 2019 em Salvador. Hoje ele estava saindo da cidade de Serra Dourada, no oeste do estado, com destino à capital baiana, quando foi preso aqui em Feira de Santana. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes sobre esse caso. Volto contigo aí no estúdio. Combinado, Luiz. Daqui a pouco, então, a gente retoma esse assunto no nosso BMD. Na BR-101, uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas em um acidente que aconteceu na noite de ontem. Esse assunto, quem vai trazer mais detalhes aqui ao vivo no Bahia Meio-Dia é o Luiz Brandão. Oi, Luiz, bom dia para você. Correto, Adilson. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o nosso Bahia Meio-Dia. Entre as vítimas está um mecânico de 57 anos. Ele não resistiu à colisão de 3 veículos que infelizmente também deixou outras 5 pessoas feridas. Daqui a pouquinho aqui em nosso BMD a gente traz todas as informações de mais um registro de acidentes com mortes nas estradas da nossa região. Muritiba. Tá certo, Luiz. Daqui a pouquinho então eu te chamo novamente aqui no Bahia Meio-Dia. Proximidade do inverno e do São João anima os vendedores. No comércio aqui de Feira de Santana já tem muita gente preparando os estoques com expectativa de aumento nas vendas. A procura já começou a aumentar, atrás de moletom, atrás de botas também, né? Que o inverno usa bastante. E nessas cores, né, que a gente está procurando bastante, que é o... Tá predominando. É o marrom, o preto. Tanto nos calçados quanto nas confecções aí. Calça de moletom, roupa masculina, que nem tanto o blusão de taquetel quanto de moletom. Feminino também, a gente tem de linha. E estamos esperando o frio, a chuva, né? Para vender mais. Mas aumentou mesmo as vendas em termos de roupa de frio. Primeiro encontro do Tribunal de Justiça da Bahia. A iniciativa é para reduzir o tempo de tramitação dos processos. Esse destaque, quem vai trazer aqui para a gente é Milena Brandão. Oi, Milena, bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Uma boa notícia, Adilson, principalmente para quem está aguardando aí uma decisão judicial há anos. Feira de Santana é a primeira cidade a receber esse projeto, que vai passar aí pelas mais de 200 comarcas espalhadas pelo estado. Ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia eu volto com mais detalhes, explicando aí para todo mundo que está acompanhando a gente como é que esse projeto vai funcionar. Eu volto contigo aí no estúdio, Adilson. Tá certo, Milena. Daqui a pouco, então, a gente conversa novamente aqui no Bahia Meio-Dia. E nessa edição do BMD a gente mostra ainda como é que está a repercussão aqui em Feira da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar ainda é o melhor jogador do Brasil. E também eu acho que se não levasse o Neymar, ia ficar a culpa porque não levou o Neymar. Então é levar para ver o que vai dar, porque ele tem histórico, ele tem história. Eu estava ansiosa, assim, que eu achei que o Neymar não ia ser selecionado, convocado no caso, né? Quando eu vi que foi, fia, foi uma festa lá em casa, uma gritaria. Agora o Hexa vem, viu? Se não vir, esquece, não vem mais. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no seu Bahia Meio-Dia.
A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um homem com um mandado de prisão por estupro de vulnerável na rodoviária aqui de Feira de Santana. Quem vai trazer para a gente mais detalhes sobre essa prisão é Luiz Farias. A gente está vendo imagens ali da rodoviária. Luiz, ele já tinha sido condenado, é isso? Oi, Adilson, é isso mesmo. Bom dia novamente para você, para todo mundo que está acompanhando o Bahia Meio Dia. Esse homem já havia sido condenado a 9 anos e 4 meses em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Esse crime teria acontecido no ano de 2019 na estação de transbordo da Lapa, em Salvador. E desde então esse homem vinha sendo procurado. A Polícia Civil vinha monitorando ele e recebeu a informação de que ele estava se deslocando da cidade de Serra Dourada, no oeste do estado, em direção a Salvador, a capital baiana, e ele foi preso na manhã de hoje aqui em Feira de Santana, na rodoviária, já que existia esse mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de estupro de vulnerável. Esse homem de 47 anos foi encaminhado para o complexo de delegacias do bairro do Sobradinho, aqui em Feira de Santana, onde está custodiado à disposição da Justiça, e a qualquer momento ele pode ser transferido para uma unidade prisional para cumprir essa pena, de estupro de vulnerável, pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado, como eu disse, por ter cometido esse crime no ano de 2019 na estação da Lapa, em Salvador. A gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso, mas essas são as informações que a gente tem sobre a prisão desse homem de 47 anos na manhã de hoje na rodoviária aqui de Feira de Santana por estupro de vulnerável. Volto contigo aí no estúdio. Luiz Farias, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. E nós temos atualizações sobre o caso do homem de 35 anos que foi preso aqui em Feira suspeito de matar a companheira e tentar simular um suicídio. Nós falamos ontem sobre esse caso aqui no Bahia Meio Dia. A novidade é que esse homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Você pode acompanhar outros detalhes sobre esse caso na nossa página do G1 Feira e Região. Eu separei aqui para você. Suspeito de matar a companheira e tentar simular suicídio tem prisão preventiva decretada. Caso que, como eu falei, aconteceu aqui em Feira de Santana. Tivemos, inclusive, esse registro no bairro Campo do Gado Novo. Bom, a novidade, como eu falei, é que ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, uma decisão que foi tomada durante a audiência de custódia, que aconteceu ontem no Fórum Filinto Bastos, aqui em Feira. O suspeito segue custodiado no complexo de delegacias do Sobradinho e pode ser transferido para o conjunto penal aqui de Feira de Santana. Lembrando que aqui na nossa página do G1 você tem, por exemplo, contando como esse caso aconteceu. Eu lembro que foi no domingo. Todos os detalhes e atualizações você encontra no G1 Feira e Região. Um acidente envolvendo 3 veículos deixou uma pessoa morta e 5 feridas no município de Sapé-Açu. Quem tem mais detalhes sobre esse caso, sobre esse acidente, é o Luiz Brandão. E eu já te pergunto, Luiz, como é que esse acidente aconteceu? Oi, Adilson, a principal suspeita é que houve uma colisão lateral envolvendo esses 3 veículos, viu? Boa tarde para você novamente, a todos que chegam agora aqui no nosso Bahia Meio Dia. Olha só, esse acidente aconteceu já no finalzinho da tarde de ontem, início da noite, em um trecho da BR-101, que já fica na altura do município de Sapé-Açu, ali na região do Recôncavo Baiano. Como você acabou de falar, esse foi um acidente que teve aí o envolvimento de 3 veículos de passeio. Infelizmente, uma pessoa não resistiu à gravidade desta colisão e morreu no local. Essa vítima foi identificada, melhor dizendo, como Carlos José Oliveira Santana. Era um mecânico, ele tinha 57 anos, era conhecido na região como Cazé e trabalhava no setor de mecânica na cidade de Cruz das Almas. Havia ainda a informação de que ele estava em um dos carros com a esposa e perdeu aí a direção do veículo quando se envolveu nesta colisão. Além desta morte já confirmada pelos policiais que fizeram parte desta ocorrência, nós tivemos também outras 5 pessoas feridas no local. Com relação a esses feridos, Adilson, a gente tem a informação, a nossa produção conseguiu apurar que dentro dessas 5 pessoas, 3 foram socorridas de forma grave e outras 2 foram socorridas com ferimentos leves.
Todas essas pessoas, todos esses feridos foram encaminhados para o hospital regional que fica na cidade de Santo Antônio de Jesus. E até o momento nós não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde delas. O corpo desse homem de 57 anos deve ser sepultado hoje à tarde lá em Cruz das Almas. A Polícia Rodoviária Federal também trouxe a informação de que durante a ocorrência essa rodovia ficou totalmente interditada. A PRF também confirmou que agora vai investigar as reais causas dessa colisão que envolveu três carros, melhor dizendo, e infelizmente resultou na morte deste homem de 57 anos e deixou outras 5 pessoas feridas. A gente vai seguir acompanhando, Adilson, na expectativa para a recuperação de todas elas. Eu volto contigo. Luiz, que essas pessoas consigam se recuperar desse grave acidente, né, que você trouxe as informações aqui ao vivo pra gente. Muito obrigado pelas informações no nosso BMD. E a gente volta a falar agora sobre um desabamento que aconteceu no fim de semana em Salvador e provocou a morte de 3 trabalhadores. Todos os corpos já foram enterrados. Já os moradores de imóveis vizinhos foram liberados para voltar para casa. A polícia investiga o que provocou o desabamento. Familiares e amigos se despediram dos pedreiros Maurício Santos Lima, de 51 anos, e Raimundo Brito dos Santos, de 59, no cemitério municipal de Brotas, em Salvador. Em Conceição do Coité, foi enterrado o corpo da terceira vítima, Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos. Os 3 morreram no desabamento do prédio de 4 andares no bairro de Luiz Anselmo, no último sábado. Outras 3 pessoas, moradores do imóvel, conseguiram sair com ferimentos leves. Técnicos da Neoenergia Coelba fazem a substituição dos postes atingidos para a normalização da rede elétrica interrompida desde o dia do acidente. O trabalho de remoção dos escombros deve seguir durante a semana e vai ser feito pelas equipes da Secretaria Municipal de Manutenção. Equipes da Defesa Civil vistoriaram outro prédio da rua, após moradores relatarem rachaduras. Segundo a Codesal, nenhum problema estrutural foi identificado. Identificamos que o prédio é passível apenas de reforma. Ou seja, não há risco de desabamento, de nada? Não. O prédio ficou muito tempo parado, então sofreu vandalismo, mas não tem nenhum risco de desabamento. Moradores de 6 imóveis vizinhos precisaram deixar as casas temporariamente após o desabamento. As causas do desabamento são investigadas pelo Departamento de Polícia Técnica. Segundo a Defesa Civil, o prédio passava por reforma e teria sido construído sem licença da Prefeitura. Para construir ou reformar um imóvel, é necessária a autorização. Primeiro que a gente faz a fiscalização das obras irregulares, das regulares também, mas sobretudo das irregulares, com a finalidade de observar a situação em que foi dada aquela construção e, por vezes, até mesmo realizar a interdição, o embargo ou até mesmo a demolição. A tentativa de economizar leva muita gente a fazer obras sem orientação técnica. Especialistas alertam que reformas irregulares podem comprometer a estrutura dos imóveis. Infelizmente, as coisas são levadas sem um técnico para acompanhar a obra. Então, às vezes, um lugar que às vezes você bota uma fundação que tem 3, 4 pavimentos, se botar o 5º pavimento vai dar um problema. E é um caso que a gente vai continuar acompanhando. Ainda nessa edição do Bahia Meio Dia, a gente vai ter aqui o nosso quadro Pode Perguntar. Gente, o assunto de hoje é a declaração do imposto de renda. Você sabe que o prazo vai até o dia 29, né? Você já fez a sua declaração? Costuma fazer sozinho? Alguém que faz para você? Você tem alguma dúvida, de repente, sobre as novidades desse ano? Algo que você gostaria de perguntar? Então a hora é essa. Você está vendo que o nosso número está aqui na tela, né? 759-8848-9384. Daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo com o delegado da Receita Federal aqui de Feira para poder tirar todas essas dúvidas. Então manda a sua mensagem, manda a sua participação, que daqui a pouquinho a gente responde o seu questionamento aqui no nosso Bahia Meio Dia. Gente, vamos agora de Tô na TV Subaé, hora de falar sobre os problemas comunitários no nosso BMD. E a participação de hoje vem do bairro Mangabeira. Quem passa por um trecho da rua Tupinambás tem reclamado bastante dos buracos. Dá uma olhada no vídeo que a nossa produção recebeu. Final da Tupinambás toda cheia de buraco, ninguém nem está tendo condições de andar para isso. A gente não está mais tendo condições de andar para isso, que situação, ó.
Olha pra isso, ó. Ó. Como é que tá de buraco, ó. Olha pra isso, ó. Só buraco. Como é que a gente pode andar desse jeito, ó? Bom, em nota, a Superintendência de Operações e Manutenção disse que vai enviar uma equipe técnica ao local para avaliar a gravidade da situação. Disse ainda que a operação tapa-buracos já está em planejamento e deve ser iniciada ainda nesta semana ou na próxima, conforme o resultado dessa vistoria técnica. E eu lembro que se aí na sua rua também tem buracos ou qualquer outro problema que vem incomodando você e os moradores, então você também pode participar. E é bem simples, faz um registro e manda pra gente. Pode ser um vídeo, pode ser uma foto, você fica à vontade. O nosso WhatsApp é o 759-8848-9384. Gente, hoje, Feira está sediando o primeiro encontro do Tribunal de Justiça da Bahia, que tem como objetivo reduzir a demora no andamento dos processos. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto vai trazer outras informações para a gente sobre esse projeto é Milena Brandão. Com você mais uma vez, Milena. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia mais uma vez. Esse projeto foi lançado hoje, como você disse aí, tem o objetivo de reduzir o tempo médio de tramitação dos processos. Essa é uma boa notícia para quem tem aí anos aguardando uma decisão judicial. Aqui ao meu lado, inclusive, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, José Edivaldo Rocha Rotondano. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Queria primeiro que o senhor explicasse como é que esse projeto vai funcionar na prática. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de poder o Judiciário estar divulgando suas ações. Nós detectamos cerca de 165 mil processos que foram ajuizados antes de 2015 e que precisam ser concluídos porque as pessoas precisam da resposta do Judiciário. Em suma, nós queremos diminuir a tramitação desse número de processos existentes no Poder Judiciário, saindo de em torno de 1.500 dias para 900 dias, que é o que nós achamos razoável, por conta das próprias entraves que a lei prevê. E Feira de Santana escolhida por ser Feira de Santana a segunda maior comarca do estado da Bahia, e aqui também existirem processos que precisam ser julgados nesse momento e através desse processo, desse projeto que nós estamos trazendo à Feira de Santana. Ia perguntar, inclusive, para o senhor sobre a escolha da cidade. Esse é um projeto que vai passar pelas mais de 200 comarcas do estado. Feira de Santana, portanto, aí é a primeira a sediar esse projeto. Exatamente. As 203 comarcas passarão o projeto. Ela será atingido em todas as comarcas serão atingidas pelo projeto. Feira de Santana, como eu disse, primeiro eu fui promotor de Feira de Santana, já conheço Feira de Santana, aqui tenho grandes amigos e aqui gosto de estar. Estarei presente de novo, dia 26, para um novo projeto Pop Rua Ajude, aqui junto com a Prefeitura, o Governo do Estado, diversos órgãos, para cuidar das pessoas, da população de rua. E Feira de Santana, pela importância, o tamanho da comarca, como eu disse, o número de processos, o número de juízes, por ser a segunda maior cidade do estado da Bahia. Então, tem essa importância e teve esse papel fundamental na escolha para o lançamento do projeto. Então, eu desejo que tenhamos êxitos e esse não é um único projeto, são diversos projetos que nós temos, inclusive para a Feira de Santana, oportunamente, e nesses 2 anos eu quero deixar a marca de que podemos fazer algo e, sobretudo, de que a justiça está sendo célere, que as pessoas... Justiça tardia não é justiça boa. Justiça boa é aquela que lhe dá a resposta com uma certa agilidade, e é isso que nós pretendemos. E essa é uma programação, esse lançamento tem uma programação hoje está acontecendo. Inclusive, o senhor está reunido com juízes de Feira de Santana e de região justamente para definir aí como é que serão traçadas essas ações na prática. Exatamente. No fórum dos juizados estão todos os diretores de secretaria, que são as pessoas que movem o Poder Judiciário juntamente com os juízes. Lá eles estão sendo treinados para esse projeto e aqui agora com os juízes discutindo exatamente esse e outros projetos, porque sem o apoio, o chamamento, sem essa força de trabalho dos magistrados e dos servidores, os projetos não teriam êxito. Então, aqui é tentar
incutir na mente dos servidores e dos nossos juízes da importância, da necessidade do projeto e, sobretudo, da entrega da prestação jurisdicional, que o cidadão é destinatário do nosso trabalho e é a ele que nós devemos efetivamente dar essa resposta. Presidente, tem uma informação importante também em relação aos projetos, né? Serão priorizados aí, ou melhor, os processos que foram distribuídos em 2015. Queria que o senhor falasse também sobre essa definição do tempo. Essa definição do tempo é exatamente isso. Um processo que foi tombado anterior a 2015, ele tem muito tempo de tramitação. Então, nós identificamos e mapeamos esses processos, todos eles estão mapeados e nós queremos que os juízes efetivamente decidam sobre esses processos. Não é aquele processo que você diz, eu dei um despacho e de repente volta, não. Esse processo é para ser julgado, terminado nesse período do projeto e esses processos terão que ser tirados do meio do judiciário, esses processos anteriores a 2015. Então, a necessidade de julgar, a necessidade do abraço à causa, a necessidade da OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público, todos estarem irmanados. Nós, que construímos o sistema de justiça, precisamos estar unidos, irmanados nesse propósito, porque o cidadão, como eu disse, que é o destinatário do nosso serviço e é para ele que nós estamos trabalhando e devemos trabalhar. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, Adilson, são essas as informações desse projeto que foi lançado hoje pela manhã aqui em Feira de Santana. Feira, portanto, como a primeira cidade aí, um processo que tem o objetivo justamente de reduzir aí a morosidade dos processos judiciais e dar respostas mais rápidas aos cidadãos. Eu volto contigo aí no estúdio. Trazer mais celeridade a tantos processos aí, não é, Milena? Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso Bahia Meio Dia. No próximo bloco tem o nosso quadro Pode Perguntar. O assunto é a declaração do imposto de renda. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente, que daqui a pouquinho vamos esclarecer ao vivo aqui no estúdio com o delegado da Receita Federal. O número é o 759-8848-9384. Pode mandar o seu questionamento. Agora vamos lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens aqui, gente, ó, do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra aqui em Feira de Santana. E olha como está movimentado, tanto a Maria Quitéria como principalmente a Presidente Dutra. A gente vê aqui, ó, muitos veículos, muitos ônibus, inclusive passando nesse momento. Para hoje, eu lembro para você, a previsão indica tempo aberto durante a tarde, pouquíssima chance de chuva aqui em Feira. São 12h09, a gente vai para o intervalo, mas volta já. O tempo passa, mas o amor nunca vai embora. Quando chega a despedida, cada detalhe importa e as memórias merecem ser preservadas com carinho. Cristo Rei, Memorial Jardim das Flores, agora com crematórios humano e pet. Uma homenagem de amor para quem sempre será lembrado. Cristo Rei, há mais de 50 anos, sendo suporte, apoio e honrando memórias. Prorrogado! Aniversário L Marqueso. Imóveis nas melhores localizações da cidade. Condições imperdíveis. Entrada facilitada em parcelas que cabem no seu bolso. Bora ganhar! Compre seu imóvel com renda mínima de R$ 1.600 e entrada em até 48 vezes. Jogue o dado da sorte e ganhe seu prêmio. Bora ganhar! Representão L Marqueso. Comprou, jogou, ganhou. Um simples gesto mexe com as memórias de João Raul. Eu vou fazer uma coisa que minha mãe sempre faz em mim quando eu fico nervosa. E a farsa de Nayane tá em risco. Ele viu aquela coisa da mão que a mãe da Grado faz. Ele vai saber que isso é coisa dela, não minha. É ela que fazia. Hoje, coração acelerado. Bahia Meio Dia de volta, agora para te lembrar que o prazo da declaração do imposto de renda está acabando, vai até o dia 29 de maio. Você já fez a sua declaração? Tem alguma dúvida? Então está na hora da gente te dar aquela focinha com o nosso quadro Pode Perguntar. Nós estamos recebendo aqui ao vivo no nosso estúdio o delegado da Receita Federal, Gustavo Breitenbach. Deixa eu até cumprimentar aqui o senhor, doutor.
Muito obrigado pela presença aqui no estúdio do nosso Bahia Meio Dia. E eu adianto para o senhor, viu? Já tem muitas perguntas, os nossos telespectadores aqui geralmente enchem a nossa caixinha aqui, ó, de participações. Mas antes de fazer, deixa eu fazer a minha logo, porque eu queria saber quais são os erros mais comuns que o pessoal costuma cometer na hora de preencher a declaração. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos que nos assistem. Os erros mais comuns estão relacionados com o preenchimento da declaração. Por exemplo, a pessoa que teve rendimentos, colocou ali todos os seus dependentes, seus alimentantes, seu cônjuge, e na hora de colocar os rendimentos, ou esqueceu de colocar um rendimento próprio, porque ele teve mais de uma fonte de rendimentos, ou esqueceu de colocar o rendimento de um dos seus cônjuges, ou de do seu cônjuge, ou dos seus filhos, ou de um alimentando, e essa omissão de rendimentos normalmente costuma ser o erro mais comum. Erro de digitação, um recibo médico de um determinado valor coloca um zero a mais, um zero a menos, ou então quando os cônjuges fazem as declarações separados e os dois colocam o mesmo dependente. Normalmente hoje o próprio sistema já alerta de que não é possível colocar o mesmo dependente em duas declarações, tem que escolher em qual delas. E para evitar a quantidade de erros que estavam sendo cometidos, a Receita Federal colocou à disposição a declaração pré-preenchida. Então, assim, hoje o contribuinte que entra lá no site da Receita Federal ou no Baixo Programa e tem uma conta Gov, ouro ou prata, ele consegue fazer a declaração, ele consegue baixar uma declaração pré-preenchida, que é com todas as informações que a Receita Federal tem à disposição, mas que foram fornecidos por terceiro. É importante deixar isso claro. É a empresa, foi o consultório médico, foi o hospital. Então é muito importante que o contribuinte cheque se aquelas informações estão corretas, porque o que importa é a documentação que está na mão do contribuinte. Se estiver errado, retifica e entrega conforme a documentação. Vamos lá, doutor. Vamos trazer aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Vou pedir para o senhor ser rápido para a gente ler o máximo possível aqui, ó. Deixa eu trazer primeiro a Marilene, ó. Não tenho renda, mas tenho um cartão de crédito com um limite um pouco alto, pois os vizinhos familiares fazem compras nele. Tem possibilidade de eu cair na malha fina? É o questionamento aqui da Marilene. Vamos lá. A Receita sabe que movimentação financeira não é rendimento. A gente sabe disso. Então, é muito comum uma pessoa que empresta o cartão para um parente ou faz o Pix no nome da conta bancária do parente. A população pode ficar tranquila que a Receita Federal sabe que isso não é rendimento. Tá respondido, Marilene. Bora para mais uma, doutor. Ó, Gustavo pergunta aqui. Tem um filho que faz aulas de música. Eu posso declarar as aulas de música como gastos com educação? Bom, infelizmente não pode, porque a legislação ela é muito específica em quais são as despesas que podem ser deduzidas da declaração de imposto de renda. E as despesas são as despesas tradicionais, com escola, faculdades, curso técnico, despesas com aulas de música e outros tipos de curso de idiomas não podem ser deduzidos da declaração de imposto de renda. Tá certo. Tem mais um aqui do Sim, ó, que mandou pra gente. Como eu posso saber em qual lote eu vou receber a restituição do imposto de renda? Vamos lá. Esse ano a Receita Federal vai fazer um esforço para devolver o máximo possível das restituições já nos primeiros lotes. Mais de 80% das pessoas já devem receber ou no primeiro, segundo ou terceiro lote. Serão 5 lotes, o primeiro já pago agora, 29 de maio. As pessoas que têm acima de 80 anos, ou as prioridades legais, ou as pessoas que trabalham exclusivamente o ensino, quem faz a declaração através de conta Gov ou certificado digital, essas pessoas, e colocam o Pix para receber a restituição, todas essas pessoas terão prioridades. E claro, quem faz primeiro, recebe primeiro. Quem estiver fazendo a declaração agora, às vésperas, já não vai conseguir receber a restituição no primeiro lote. É isso que a gente faz sempre, esse alerta, não é, doutor? Trouxe mensagens do lado esquerdo, deixa eu puxar uma do lado direito aqui, ó. Vou trazer essa da Sandra, que diz o seguinte: posso fazer a declaração do imposto de renda sozinha? Quais são os passos? Muita gente pergunta, né? Se precisa mesmo de ajuda, se consegue resolver sozinho? Vamos lá. Hoje a declaração do imposto de renda é possível plenamente ser feito sozinha. Você tem duas opções de fazer a declaração de imposto de renda hoje. Você pode baixar o aplicativo, Meu Imposto de Renda, ou pode fazer tradicionalmente indo lá no site da Receita Federal, baixando o programa da declaração de imposto de renda. E se você tiver conta Gov Ouro ou Prata, você ainda consegue baixar uma pré-preenchida. É só conferir as informações e fazer a transmissão. E aí, precisando acrescentar uma informação aqui, um recibo que a declaração não conseguiu puxar, é só fazer a transmissão, é bem simples o processo. Nós temos aqui mais perguntas, deixa eu ver essa aqui, ó, que a Edna mandou pra gente, ó. Edna Soares,
Como funciona a tributação na venda de um bem? Eu preciso declarar essa venda? É o questionamento da nossa telespectadora, doutor. Perfeito. Todos os nossos patrimônios têm que estar constados na declaração do imposto de renda. Inclusive, se o patrimônio inteiro da pessoa, móveis, investimentos, ultrapassarem R$800 mil, ela já está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha movimentação com esses bens. Mas feita a venda de um bem, ela precisa ver se ela apurou o ganho de capital. Tem um programa, que você pode baixar no site da Receita Federal, que é o programa Ganho de Capital, onde você vai colocar, ele vai te ensinando a preencher. Você vai colocando o valor da venda, se houve alguma melhoria nesse bem, se você tem os documentos para comprovar e qual foi o valor da venda, e ele vai fazer o cálculo do valor dessa venda. E aí, isso vai compor a declaração do imposto de renda. Tem mais aqui, doutor. Eu falei que o nosso telespectador está sempre perguntando, né? Deixa eu trazer essa aqui do Edivaldo. Ele diz o seguinte: oi, Adilson, boa tarde. Sim, já fiz a minha declaração, só estou aguardando a restituição. Essa, na verdade, é uma pergunta, é um comentário. Do lado direito tem mais aqui. A Regina pergunta o seguinte: gostaria de saber quais documentos são necessários para o MEI declarar o imposto de renda. Outra pergunta interessante aqui, doutor. Essa é uma pergunta bem interessante, porque esse caso sim pode exigir que talvez o contribuinte peça alguma ajuda. Sim. Ele pode procurar o seu contador ou até mesmo os núcleos fiscal e contábil de algumas universidades a qual a gente tem parceria para fazer isso de forma gratuita aqui na cidade de Feira. Nós até fizemos reportagem sobre isso, trazendo justamente esse serviço que é muito importante, né? Perfeito. E aí o MEI ele vai ter que avaliar, porque assim, o MEI ele tem uma vantagem, que ele tem uma faixa de isenção. A partir dessa faixa de isenção, ele ainda pode deduzir uma parte das receitas. Só então, feita a faixa de isenção e feitas as deduções, se a receita dele, que é considerada a receita da pessoa física, ultrapassar R$ 3.584 no ano, é que ele está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Agradeço então aqui a resposta do senhor, a pergunta da Regina. Já chegou aqui no meu ponto que enquanto o senhor está respondendo, está chegando mais aqui, ó. Já atualizei, já mudou quase tudo, tá vendo? Deixa eu trazer uma das novas então, que chegaram agora. A Vanilza diz aqui: uma pessoa que é isenta do imposto de renda precisa fazer a declaração? Ela diz, não fiz ano passado. Tá. A gente teria que entrar nas hipóteses em que a legislação de imposto de renda dizem que as pessoas estão obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. A hipótese mais comum é um rendimento que no ano passado ultrapassou R$ 35.584. Tem também receitas da atividade rural acima de R$ 177.920, mas também quem recebeu rendimentos isentos, não importa as origens, mas que na soma ultrapassaram R$ 200 mil durante o ano passado. Nesse caso, a pessoa está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Doutor, a entrevista está ótima, já está perto da gente acabar, mas eu vou trazer mais um aqui. Deixa eu escolher uma. Vou do lado direito ali, ó, do Tanúrio. Ele pergunta o seguinte: aposentados e pensionistas são isentos do imposto de renda? Não, eles não são isentos do imposto de renda. Ele vai ter, a depender da sua renda, a partir de determinada idade, a partir de 65 anos, começa a ter uma redução na base de cálculo do contribuinte. Mas não são isentos de imposto de renda. Se ultrapassar R$ 35.584, está obrigado a fazer a declaração e o próprio programa vai calcular se ele tem imposto a pagar ou imposto a restituir. É muito comum que as pessoas que sejam aposentadas, que tenham a sua renda direto do INSS, ou servidor de Estado, município, tenha a renda desses órgãos, com as despesas dedutíveis, inclusive tenham direito a imposto a restituir. Doutor, eu tenho muitas perguntas, só tenho direito a mais uma, então eu vou fazer uma que pode ajudar muita gente ao mesmo tempo. Para quem está com essas dúvidas todas aqui, onde tirar, como esclarecer esses questionamentos? Vamos lá. Esse ano a Receita Federal está fazendo 10 lives no YouTube, e todas as outras possibilidades de streaming, em que a pessoa pode assistir as lives. Tem lives de diversos temas, sobre despesas médicas, sobre ganho de capital. Então já é uma grande fonte de consulta com auditores especialistas. Temos também hoje um manual que foi publicado na Receita, na internet, então no site da Receita tem um manual, tá, que é possível. Tem também algumas possibilidades no Fale Conosco, no site da Receita Federal. Então assim, são muitas as fontes de consulta hoje que as pessoas podem se informar. A gente conversou aqui com o Dr. Gustavo Breitenbach. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos também ao vivo aqui no nosso Bahia Meio Dia. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre a boa expectativa de vendas com a proximidade do inverno. Você vai ver que no comércio aqui de Feira de Santana, muitos lojistas já renovaram o estoque.
Os comerciantes esperam que o movimento continue aumentando com a aproximação do inverno e também das festas juninas. Outro ponto forte no comércio de feira nesta época do ano. A expectativa do setor é um crescimento de cerca de 5% nas vendas, principalmente de roupas, com relação ao inverno do ano passado. Daqui a pouquinho a gente traz essa reportagem para você. Agora você confere comigo imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria aqui em Feira de Santana. Diferente do que a gente mostrou agora há pouco, a movimentação intensa, você vê que já está fluindo normalmente, né? Aquele trânsito todo já diminuiu um pouquinho. Agora são 12 horas e 21 minutos, o seu Bahia Meio-Dia vai ali, mas volta já. Uma casa que vende casa, um lugar onde você se sente bem. Imobiliária Janeide Xavier, vem conhecer você também. Imobiliária Janeide Xavier. Terça da Carne São Roque. Compare e veja o melhor preço da cidade. Suíno, R$14,99 o quilo. Chupa-molho, peito e acém com osso, R$24,99 o quilo. Cruz Machado, R$33,99 o quilo. Acém sem osso, R$32,99 o quilo. São Roque. Jovem, idoso, moderninho, sério, estudante, trabalhador, patricinha, intelectual, dona de casa, esportista, nerd, cientista. Somos bem diferentes, mas uma coisa temos em comum. Ninguém resiste ao cuscuz coringa. Gostoso, quentinho, do jeito que a gente gosta. E o melhor, existem vários tipos de cuscuz coringa. Escolha o seu. Cuscuz coringa, gostoso e forte, como o povo nordestino. O Panela de Bairro viveu a Chapada Diamantina como nunca nessa temporada. E agora você pode escolher a sua receita preferida para o troféu. No Capão, em Conceição dos Gatos, temos a trilogia de jaca. Em Igatu, o feijão de garimpeiro. E em Lençóis, o tucunaré com farofa de banana da terra. Vote através do site rbt.com.br até quarta-feira às 14h. Descubra a receita campeã, sábado, 11h45. Estamos de volta para te contar que um acidente foi registrado na manhã de hoje na BR-324, no trecho do município de Conceição do Jacuípe, sentido Feira de Santana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa ficou ferida, mas não temos detalhes sobre o estado de saúde dessa vítima. Para a remoção do carro envolvido no acidente, parte da pista precisou ser interditada, o que causou lentidão no tráfego de veículos. Após a retirada, a pista foi totalmente liberada. E na saída de Salvador, também na BR-324, pelo menos 3 acidentes com vítimas foram registrados hoje pela manhã. O motorista por aplicativo capotou o veículo. O carro ficou preso entre as estruturas de concreto que dividem as pistas da estrada. Segundo um amigo da vítima, na hora do acidente, policiais rodoviários federais estiveram no local. A vítima teve ferimentos e foi levada para o Hospital Geral do Estado. Ainda na BR-324, um congestionamento se formou por causa de uma batida entre um carro e uma motocicleta. As 2 pessoas que estavam na moto ficaram feridas. Elas foram socorridas por uma equipe do SAMU. Mais à frente, outro acidente, desta vez envolvendo apenas motos. Uma pessoa ficou ferida e levou mais de 1 hora esperando atendimento médico. E, infelizmente, outros 2 acidentes foram registrados também na BR-324, só que dessa vez, gente, no trecho de Riachão do Jacuípe. O primeiro deles aconteceu no fim da noite de ontem. Um caminhão-baú colidiu com um carro de passeio. Os ocupantes do veículo menor tiveram ferimentos leves e o condutor do caminhão precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Poucas horas depois, hoje, também na BR-324, em Riachão do Jacuípe, uma outra colisão entre veículos foi registrada. E olha que coincidência, mais um carro de passeio colidiu com um caminhão. Nesse último acidente, ninguém precisou ser encaminhado para as unidades de saúde e os danos foram apenas materiais. Todas essas informações são da equipe da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses. A gente muda de assunto agora para te contar que Araci está em situação de risco para dengue, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o que acende o alerta para a importância da vacinação. Quem está em um posto de saúde vai trazer mais informações sobre esse assunto é o Luiz Brandão. Luiz, eu já te pergunto logo, como é que está essa procura por essa vacina aí?
Olha, disso ainda é um pouco baixa, viu? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o nosso Bahia Meio Dia, ao vivo aqui no nosso jornal, ao vivo em Araci, para a gente falar sobre saúde. E diante desse contexto, é muito importante a gente fazer essa convocação ao pessoal aqui do município que está assistindo ao nosso jornal nesta terça-feira, para justamente procurar a vacinação. Para a gente falar um pouco mais sobre o cenário da dengue aqui no município, a gente entrevista ao vivo a Keila Anunciação, que é a secretária municipal de saúde aqui de Araci, para a gente falar, né? A Dilson começou a nossa participação falando sobre esse contexto que a CESAB tinha anunciado, mas o município está tranquilizando o pessoal, não é isso? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Adilson, boa tarde, Luiz, e a todos os telespectadores da TV Subaé. Como você disse, foi veiculado que o município de Araci estava em estado de epidemia contra a dengue, e eu quero tranquilizar aqui os nossos munícipes de que isso não é uma realidade. Nosso município hoje está em estado de risco, certo, para a dengue, que nós temos 208 casos notificados, apenas 7 casos confirmados, sendo que um desses casos foi um caso importado, um paciente que veio de São Paulo já com a doença. Então, assim, não há motivo para alarde. É lógico que nós pedimos que reforcem a vigilância dos seus quintais, das suas residências, porque a dengue é uma doença grave, mas em relação ao contexto do município de Araci, hoje é um município que está com total controle da doença. Importante essa ressalva, né, Adilson? A gente fala ao vivo aqui da USF Tiracolo, que fica bem pertinho do centro de Araci, porque aqui também tem a disponibilidade da vacinação. Para ser vacinado é muito fácil, é gratuito. O que é que a gente pode fazer para poder garantir esse esquema vacinal ok aqui em Araci, secretária? A vacina contra a dengue ela está disponível para crianças de 10 a 14 anos, no caso adolescentes de 10 a 14 anos, e também para os profissionais de saúde que atuam na atenção primária à saúde, ou seja, a vacina não está liberada para o público em geral. Nós temos ainda uma baixa procura da vacinação, nós temos 547 vacinados, no caso as crianças, e é um número baixo ainda, infelizmente. Nós fazemos a convocação aos pais que tenham essa preocupação, essa responsabilidade de trazer seus filhos para vacinar. As unidades de saúde todas dispõem da vacina, A dengue é uma doença grave que mata. Então, assim, já que a gente tem essa possibilidade de vacinar, nossas crianças, nossos filhos contra essa doença, é muito importante que realmente a gente traga as crianças e procure os PSFs, as nossas unidades de saúde, para poder fazer a vacinação. Secretária, ainda falando sobre esse cenário de risco, A senhora falava justamente sobre essa notificação da CESAB. Mais uma vez, para a gente reforçar o pessoal de casa, que contexto é esse? A senhora confirma que existe um risco, mas que está controlado, não é isso? Sim. O que é que ocorre? Nós somos uma cidade, aqui estão os meus colaboradores, meus colegas de trabalho, George, que é o coordenador de vigilância, e Gleiselma, que é a coordenadora George de endemias e Gleiselma de vigilância epidemiológica. Em Araci, nós temos o cuidado de notificar todas as doenças que têm a notificação compulsória, a exemplo da dengue. Por que a gente faz isso? A notificação é um dado epidemiológico muito importante para que a gente consiga enxergar onde é que a gente precisa intensificar as ações. Então, quando a gente notifica um caso, é informado ao Estado que, por esse motivo, olhou para a cidade assim, a Araci está com muitos casos notificados, o que não quer dizer que sejam casos confirmados. Eu vou pescar aqui rapidinho, nós temos, como eu falei, 7 casos positivos, 138 casos descartados e 63 aguardando os resultados dos exames. Então, assim, está muito tranquilo, realmente, essa questão da dengue. E a gente sabe, secretário, só para a gente reforçar a nossa participação aqui no nosso Bahia Meio Dia, bora falar com relação à participação da comunidade. Quando a gente faz a nossa parte, tudo isso já é um ganho, não é? Com certeza. Aqui a nossa equipe de endemias, que está em campo sempre, eu agradeço também muito a eles. Está em campo, a gente está verificando todas essas áreas de risco, E a gente precisa também que a população faça a sua parte. O município já faz. Já ajuda as crianças nas escolas, já passa essa orientação nas escolas através do PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, já faz as visitas aos domicílios. Então, é preciso também que as pessoas tenham consciência de que precisa manter o seu ambiente organizado e limpo para que evite a propagação da doença. Agora, secretário, o trabalho já está sendo feito, A gente já percebe na fala da senhora. Agora, mais uma vez, o cenário é de risco. Para a gente tirar assim dessa lista da CESAB, o que é que deve ser feito? O município tem dialogado com o Estado? Como é que tem sido essa aproximação?
Nós vamos continuar notificando os casos, porque é nossa responsabilidade, né? Mas, e também intensificando as ações. Eu acredito que o caminho é intensificar mesmo as ações para que as pessoas colaborem com o município, porque o município está fazendo a sua parte. Então, cada um fazendo a parte, né, a sua parte, a gente vai conseguir, sim, sair desse cenário. E garantindo a vacinação para todo mundo? Com certeza, a vacinação está garantida. Aproveito para convidar todos os aracienses que têm os filhos de 10 a 14 anos para trazer essas crianças para cá. Os profissionais de atenção primária, eles não foram resistentes à vacinação, então todos já estão vacinados. Então, está tranquilo em relação a isso. Maravilha, secretária. Muito obrigada pela participação, pelas informações ao vivo no Bahia Meio-Dia. Tá dadas as respostas, viu, Adilson? Lembrando que a vacinação acontece aqui em Araci, normalmente, gratuitamente em todos os postos. Volto com você. E é um trabalho em conjunto que precisa ser feito, não é, Luiz? É o município também entrar em contato com a CESAB, continuar fazendo esse trabalho aí de conscientização nas escolas, o trabalho também nas casas e que cada morador faça a sua parte. Acho que quando você trabalha em conjunto, todo mundo integrado, você consegue diminuir, né, amenizar essa situação e tirar Araci dessa lista aí de risco por conta dos casos de dengue. A gente sabe, infelizmente, é um problema muito grave e precisa ser combatido o tempo inteiro. Luiz Brandão, ao vivo de Araci, aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Agora deixa eu saber de você. Você sente dor de cabeça? Gente, a cefaleia é uma das queixas médicas mais comuns e pode afetar pessoas de todas as idades. Para tirar as dúvidas sobre esse assunto, eu vou chamar aqui Luiz Farias, que vai conversar com uma médica especialista na dor. A gente sabe que é um problema comum e Luiz está aqui justamente para nos ajudar. Com você, Luiz. Oi, Adilson, é isso mesmo. Boa tarde novamente para você, para todo mundo que está acompanhando o Bahia Meio-Dia. A dor de cabeça é um problema que atinge muitas pessoas, mas existe diferença entre cefaleia, dor de cabeça e por isso a importância do tratamento adequado. Doutora Milena vai explicar para a gente, para começar, qual é a diferença entre essas duas doenças. Oi, doutora, boa tarde, bem-vinda ao Bahia Meio-Dia. Explica para a gente qual é a diferença, então, da dor de cabeça, né, a cefaleia e da enxaqueca. Boa tarde, tudo bom? Então, a dor de cabeça e a cefaleia são sinônimos, mas a gente tem mais de 100 tipos de dor de cabeça já descritos. A enxaqueca é uma delas e ela acomete até 16% da população brasileira. Normalmente é uma dor que é muito incapacitante e que realmente incapacita o paciente de trabalhar, ter momentos de lazer. É uma dor de difícil tratamento, mas que existe tratamento disponível, mas infelizmente a maioria das pessoas faz o tratamento errado. Doutora, em relação aos sintomas, né? Quais são os principais sintomas e o que é que leva as pessoas a terem dor de cabeça? A gente estava conversando mais cedo e a senhora comentou sobre a questão emocional. Isso conta muito também, não é? Exatamente. A enxaqueca, ela é uma dor de cabeça de caráter genético. E então existe uma herança familiar. Porém, a gente tem que estar atento principalmente aos gatilhos. Então, os gatilhos alimentares, a má qualidade do sono, ficar muito tempo exposto à tela, muito tempo em jejum, e as questões emocionais, que hoje em dia são muito comuns, né? Então, cada vez mais a população está ansiosa, preocupada, estressada, e isso sim é um gatilho muito frequente que a gente vê aqui todos os dias no consultório. Por conta dessas dores de cabeça, muita gente acaba optando por tomar analgésico por conta própria. Está correto? É realmente eficaz ou não? Infelizmente não, né? Ficar tomando dipirona, paracetamol, Doflex, Neosaldina, nenhuma dessas medicações vai te ajudar no tratamento. Porque a dor da enxaqueca, principalmente, como ela tem esse caráter genético, ela não vai responder essas medicações. Temporariamente pode ter um alívio, mas geralmente no outro dia o paciente volta a sentir dor. Existem tratamentos, remédios que são específicos para enxaqueca e também outras terapias não medicamentosas que são disponíveis e que a gente pode estar utilizando no paciente. Quais seriam, doutor, essas terapias, né, que estão sendo utilizadas hoje com o avanço da medicina e do tratamento para dor de cabeça? Então, a gente pode lançar mão, por exemplo, da acupuntura, que a gente não utiliza remédio nenhum, a neuromodulação periférica e também a central, como o TDCS, que a gente tem aqui na Clínica Vitality, e também há um grande número de pacientes que estão se beneficiando da cannabis medicinal. Em quais situações é que a dor de cabeça ela é considerada grave, precisa inclusive passar por procedimentos mais invasivos? Então, a gente tem que procurar a avaliação médica quando o paciente ele tem mais de 4 crises de dor de cabeça no mês. E aí, a depender do padrão de dor, se for enxaqueca ou outra, né, como a cefaleia tensional, aí a gente vai escolher realmente qual é o melhor tratamento para aquele paciente.
Em relação à dor de cabeça, doutora, ela atinge também crianças, não é isso? Só para finalizar. Exatamente. Eu tenho crianças, né, aqui e normalmente nas crianças está relacionado, né, a maus hábitos, principalmente alimentares, exposição excessiva à tela e má qualidade do sono. Ok, doutora Mileina, médica especialista em dor, muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Volto contigo no estúdio, Adilson. E é isso, não é, Luiz? A gente não pode achar que é normal também. Tá sentindo dor de cabeça, né? Tá persistindo, uma dor muito forte, tem que investigar direitinho para saber o que é e buscar qual é a melhor forma também de tratamento. Luiz e Farias, muito obrigado pela participação ao vivo no nosso BMD. Agora tem uma outra pergunta para te fazer. Você já percebeu que o tempo já começou a mudar um pouquinho aqui em Feira de Santana? Gente, o inverno é só no final do mês que vem. Mas essa temperatura mais amena e a proximidade não só da nova estação, mas também dos festejos juninos, tem animado os comerciantes. Aqui em Feira já tem muito lojista renovando os estoques e acreditando no aumento das vendas para esse período. Confere aqui comigo na reportagem. É só o inverno se aproximar que Cristina tem que ter uma peça nova de frio no guarda-roupa. Todo ano é a mesma coisa. E olha ela aqui de novo, no comércio da cidade, fazendo suas compras para renovar o visual do inverno. Todo ano é assim. Quando chega em junho, final de maio para junho, a gente já tem que começar a procurar. E aqui você está procurando exatamente o quê? Tem um bocado de coisa de novidade por aqui, né? É, a gente está procurando uma jaquetazinha, né, um capotezinho para já deixar no guarda-roupa. Pois é, o frio ainda não chegou para valer, mas as temperaturas mais amenas do outono têm alterado o comportamento dos consumidores. Os lojistas já estão com os estoques à disposição de clientes, como Cristina, que querem antecipar as compras. Inclusive, eles já relatam aumento na procura. Nesta loja, a vendedora Lourdes diz que este tipo de mercadoria tem ajudado no faturamento nos últimos 2 meses. Calça de moletom, roupa masculina, que nem tanto o blusão de taquetel quanto de moletom. Feminino também, a gente tem de linha. E estamos esperando o frio, a chuva, né, para vender mais. Mas aumentou mesmo as vendas em termos de roupa de frio. Segundo o Climatempo, nos últimos dias, Feira de Santana tem registrado temperaturas que oscilam entre a máxima de 28 e a mínima de 20 graus. Mesmo não tendo um inverno tão rigoroso, para os comerciantes, a queda da temperatura representa a oportunidade de aumentar as vendas e movimentar a economia. Na Salles Barbosa, um dos pontos mais movimentados do varejo da cidade, as lojas de roupa já renovaram os estoques para atender a demanda. As peças mais procuradas são jaquetas, casacos, blusas de manga e principalmente moletons, com ou sem capuz, para todas as idades. Os comerciantes esperam que o movimento continue aumentando com a aproximação do inverno e também das festas juninas, outro ponto forte no comércio de feira nesta época do ano. A expectativa do setor é um crescimento de cerca de 5% nas vendas, principalmente de roupas, com relação ao inverno do ano passado. Nesta outra loja, o gerente também comemora a procura pelas peças de inverno. As mais vendidas são os moletons nas cores preta e marrom. Segundo o Regivaldo, as vendas de calçados, especialmente botas masculinas e femininas, também já estão a todo vapor. A procura já começou a aumentar, atrás de moletom, atrás de botas também, né? Que o inverno usa bastante. E nessas cores, né, que a gente está procurando bastante, que é o... Está predominando. É o marrom, o preto, tanto nos calçados quanto nas confecções aí. A tendência é crescer, se aproximando do São João, agora as vendas começam a... Isso, São João ajuda um pouquinho mais, né? Ajuda sim. A tendência é o tempo esfriar e o comércio aquecer. Gente, vamos agora então com o tempo. Quem vai trazer os destaques aqui da previsão é Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Adilson. Boa tarde para você e para todo mundo. Uma excelente terça-feira. Tô chegando com destaques da previsão. Mais tempo firme, sol mais presente, temperaturas um pouco mais elevadas também. Olha aqui, essa condição deve continuar. Céu parcialmente nublado logo cedo, possibilidade de neblina, mas agora à tarde o calor que chega a 30 graus em Feira de Santana. Somente isso, viu? Não tem previsão de chuva. Para Araci, mais calor ainda, 31 graus de previsão de temperatura máxima. E para quem está em Rafael Jambeiro, também é essa previsão de temperatura até as 3 da tarde, podendo chegar a 31 graus. Depois que o sol for embora, a temperatura cai novamente ali, ficando em torno de 20 graus. Um beijo para vocês, uma excelente semana. A gente vai aqui atualizando tudo sobre o tempo também. Até mais, Adilson. Valeu, Camila. Obrigado pelas informações.
Gente, eu te fiz muitas perguntas ao longo do Bahia Meio Dia, mas ainda nessa edição a gente vai trazer uma reportagem com um pouco da repercussão da convocação da seleção brasileira com foco em Neymar. E eu quero saber também o que você achou da convocação de um modo geral, já sabendo que um nome vai roubar a cena nessa sua resposta. Então manda a participação pra gente que a reportagem você vai conferir daqui a pouquinho. 759-8848-9384. Agora tem um aviso importante. O abastecimento de água vai ser interrompido amanhã em alguns bairros e distritos aqui de Feira de Santana. O motivo, segundo a Embasa, é a realização de um serviço em uma rede adutora. Você pode conferir os detalhes, saber quais distritos, quais bairros são esses também, na nossa página do G1 Feira e Região. A página que eu estou falando é essa daqui. Abastecimento de água será interrompido em feira e aqui você confere esses bairros. Gente, a lista é bem grande. Lembrando que a expectativa da Embasa é que o abastecimento seja totalmente regularizado em até 24 horas após a manutenção. Deixa eu trazer a lista para você, ó. Papagaio, Asa Branca, Mangabeira, Gabriela, Parque P, Campo Limpo, Casebre, você tá vendo que tá bem espalhado pela cidade, né? Novo Horizonte, Campo do Gado, Cidade Nova, Santo Antônio dos Prazeres, Queimadinha, Baraunas, Pampalona, tem mais e ainda tem os distritos aqui. Matinha, Maria Quitéria, enfim. Para conferir todas essas localidades, vai lá no G1 Feira e Região. E um outro destaque do G1 é o tradicional concurso que vai eleger rainhas e princesas do São João de São José, no distrito de Maria Quitéria, e do São Pedro de Humildes. As inscrições começam na semana que vem e aqui no G1 você fica sabendo como se inscrever. Se eu não me engano, o prazo é o dia 25. Acho que começa no dia 25, mas para não me deixar mentir, a gente tem aqui a nossa página para esclarecer essa dúvida. Falei certinho aqui, ó. Inscrições abertas entre os dias 25 de maio até o dia 29. E a página que eu citei é essa aqui, concurso para rainhas do São João e São Pedro de Feira de Santana, com tudo explicadinho para você que pretende se inscrever nesse concurso tão tradicional, documentos necessários, enfim. Quer saber mais detalhes? Vai lá, G1 Feira e Região. Já que eu pedi tanta participação, tanta mensagem, vamos conferir o que é que está chegando aqui pra gente. Agora há pouco a gente trouxe muitas mensagens sobre as perguntas, né, do imposto de renda que o delegado da Receita Federal esclareceu ao vivo aqui pra gente. Mas tem outras mensagens comentando também os assuntos. A da convocação brasileira que eu fiz agora já chegou até a resposta. Gostei que Neymar foi convocado e ele ainda pode nos surpreender, é o que diz a Maria Antônia. Tem gente comentando sobre o assunto da dor de cabeça que Luiz Farias trouxe agora há pouco. Infelizmente, as dores de cabeça estão cada vez mais comuns na vida das pessoas. Muito importante o esclarecimento da doutora Milena, que pode ajudar a gente no dia a dia. Um abraço aqui para o Claudeilson, que mandou essa mensagem pra gente. Mensagem que também é o assunto do Leandro. Dor de cabeça não é normal. Procure um médico se a dor de cabeça for muito forte, repentina, frequente ou vier com febre, fraqueza ou alteração na visão. Tem que ser investigado mesmo, viu, Leandro? Abraço para você também. Deixa eu ver quem mais participa aqui. A Patrícia, ó. Infelizmente, eu faço parte desses 16% que sentem enxaqueca. Tenho noites mal dormidas, ansiedade, náuseas, nervosismo. Só quem tem é que sabe, é o que diz aqui a Patrícia. Abraço para ela, obrigado pela participação. Tem mais gente comentando sobre outros assuntos. Estou vendo aqui a dengue. O Elcimar diz aqui, muito importante que cada pessoa tenha consciência no combate ao mosquito da dengue, pois é um dever de todos nós. Um abraço para o Elcimar, tá cheio de mensagens. Daqui a pouquinho eu trago mais para você. Depois do intervalo, a gente mostra como é que está a repercussão aqui na cidade sobre a lista de convocados para a Copa do Mundo. A relação foi divulgada ontem e a torcida já está a todo vapor. Eu fiquei muito feliz, né? Ainda mais que Neymar foi convocado, Vini Júnior, Endrick. Nossa, estou muito feliz esse ano e espero que o Hexa venha. Estou muito feliz. Brasil, Brasil, Brasil! É daqui a pouquinho para você. Agora a gente confere imagens do alto de Feira de Santana. Eu destaquei agora há pouco que para hoje a previsão indica que a chance é bem pequena de chuva. A gente vê o céu entre nuvens, diferente dos últimos dias que a gente tinha até um volumezinho aqui para Feira de Santana de chuva. Para hoje, gente, quase nada. A tendência é que tenhamos uma tarde com predomínio de sol. São 12 horas e 45 minutos. A gente vai para o intervalo, mas volta já. Só amanhã, no
Atacarejo. Calabresa sadia 1 kg, 21,75. Charque ponta de agulha 1 kg, 41,90. Feijão carioquinha rubi 1 kg, 6,49. Atacarejo. No mês das mães e das noivas, tem mega ofertas para a casa toda. É a promoção Mega Maio Cerqueira. Telha Max Plast, R$ 73,90. Carro de mão Extra Forte, R$ 327,90. Chuveiro Top Jet Multi Lorenzetti, R$ 159,00. Lâmpada de LED 15 watts Elite, R$ 4,90. Kit bacia com caixa Elite, R$ 1.399. Argamassa C3 Quartzolite, R$ 45,80. Porcelanato Eliane, R$ 79,90. Toda loja em 10 vezes. Compra certa é só na Cerqueira. A escola, ela mudou a minha perspectiva para o meu futuro. A Policlínica aqui em Itaberaba, para mim, fez muita diferença. Esses equipamentos têm mudado muito a vida do homem do campo. A vida mudou com o governo da Bahia, que está ao lado da nossa gente e com a força da parceria Bahia-Brasil. Ainda tem muito o que fazer? Tem! Por isso, a mudança continua na vida das pessoas. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. A Condessa Vitória mantém em segredo a busca pelo filho, que todos pensam estar morto. Bernardo pode ter fugido para cá. Talvez ele tenha um fiapo de memória e venha atrás do lugar onde ele morou com a maldita. E o Conde Felipe decidiu colocar um fim no noivado. Eu não sou uma moça que você conheceu outro dia e que pode simplesmente despachar quando se cansa. É nesta semana, depois do Jornal Hoje, na edição especial de Além do Tempo. Estamos de volta para te contar que uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava uma chapinha na zona rural da cidade de Central. Esse caso acende um alerta para os riscos dos aparelhos elétricos e os cuidados dentro de casa. Quem vai trazer orientações para a gente sobre isso é Lisboa Júnior. Olá pessoal do Bahia Meio Dia, boa tarde a todos. Pois é, muita gente acaba utilizando o secador, babyliss, a prancha na rotina e no dia a dia. Mas tem que ter muito cuidado na hora de utilizar esses equipamentos. Eu estou aqui na casa da Ana Angélica, em Salvador. Ana, que recebeu a gente aqui, já está pranchando, como se diz aí no popular, né, o cabelo. Ana, boa tarde para você. Me conta aí. É de costume usar esses aparelhos todos aqui? Boa tarde. É de costume. É de rotina para trabalhar, para sair. A gente passa aquela prancha, ou quando eu quero cachear, passo babyliss para se sentir mais bonita, ficar mais prático também. Mas é um item já de uso diário, já de muito tempo. Já teve algum problema com um desses equipamentos ao colocar na tomada? Tive com o secador. Há um tempo atrás coloquei na tomada, de extensão, no caso, que eu tenho aqui em casa. E aí, quando eu liguei, ela funcionou um pouquinho e depois deu aquele estouro. Aí subiu aquela fumaça preta. Aí eu me assustei, desliguei, passei a não usar mais por medo. Aí comprei a escova secadora. E aí foi por isso, por medo de voltar a usar o secador. Pois é, a gente está aqui na casa da Ana e a gente trouxe o Moisés Lira, ele que é engenheiro eletricista e vai dar dicas de como utilizar esses equipamentos sem ter susto, né, Moisés? Boa tarde para você. Tem algum erro que a Ana comete aqui, a Ana Angélica comete aqui? Boa tarde a todos. Sim, um dos maiores erros, né, é a questão do uso, né, desses aparelhos eletrônicos com a extensão, né? Bora lá mostrar então. E esse tipo de extensão, ela tem esse grande problema aqui, que é o fato que aqui, ó, os fios eles ficam expostos, porque você puxa todo o movimento, e isso faz com que aqui tenha um grande risco, né, de um curto, né, podendo chegar até a causar um incêndio, né, dependendo também aonde ou próximo de que essa extensão ela está, no caso aqui próximo desse rack aí, que é um material de madeira, né, podendo trazer um risco muito grande para a Ana. Agora, Ana, aproveitando aqui essa extensão, você só coloca o equipamento para cuidar do cabelo ou outros equipamentos aqui você acaba ligando nessa extensão? A gente acaba com a corrida do dia a dia usando mais. Exemplo, às vezes está calor, aí eu coloco a chapinha, coloco o ventilador, para poder ventar, não ficar tanto, porque já é quente, né? Acaba, às vezes, também o celular está carregando, aí eu coloco o ventilador, uso a chapinha, na pressa de sair, e acaba que a gente usa mais tomadas do que o normal, né? Tudo em uma extensão só. Pois é, e aí, Moisés, tá errado? Isso aí é que aumenta mais ainda o risco, né? Já está errado, está utilizando a extensão para esse tipo de aparelho, né?
O ideal seria utilizar numa tomada, né, de uso específico, né, para esse tipo de equipamento, que são equipamentos com uma potência muito grande, que aquecem muito, né, isso faz com que tenha uma sobrecarga muito grande, né, os fios aqueçam. Então, o uso dessa extensão com mais de um equipamento desse ou um ventilador, né, isso faz com que a sobrecarga aumente, né, correndo risco de aquecimento, o fio derrete, pega fogo, tem vários indícios, vários relatos disso, né, e o risco a ela também de ter uma sobrecarga ou uma fuga de corrente por conta dessa extensão e ela vinha a sofrer um choque elétrico e trazer risco à vida dela. Agora, Moisés, a Ana faz aqui na sala dela, né, por conta do calor, mas tem muita gente que deixa esses aparelhos aqui no banheiro. Tem algum risco? Inclusive, a gente observa também esses aparelhos em banheiros de hotel, de pousada. Existe algum risco esses equipamentos no banheiro? Sim, é um risco grande. Por mais que em hotéis, né, pousadas, até em residências também, na maioria das vezes, esses aparelhos, existem tomadas específicas para o uso desses aparelhos no banheiro. O maior risco está onde? As pessoas vão, né, principalmente mulheres, tomam banho, hidratam seus cabelos e quando sai, automaticamente, até enrolada na toalha mesmo, descalça, com os pés molhados, ainda com o corpo úmido e até o cabelo úmido também, vai fazer o uso desses equipamentos, né? E é aí onde está o grande risco, né? Onde existe a fuga de corrente e um risco muito grande de sofrer uma descarga elétrica e um choque elétrico. Moisés, muito obrigado pela informação. Ana Angélica, deu para aprender um pouquinho? Deu para aprender muito. Orientações muito importantes, Lisboa. Obrigado pela participação no BMD. Vamos agora com as vagas de emprego. Hora da gente conferir as oportunidades no mercado de trabalho. Enquanto eu falava, o QR Code já está aqui no canto da tela para te ajudar. A lista completa está aqui, gente, no G1. Vagas de emprego disponíveis em feira nesta terça. Eu lembro que aqui a gente tem a Casa do Trabalhador, temos o Cine Bahia, tem também as vagas das empresas. Trazendo aqui primeiro as vagas da Casa do Trabalhador, você está vendo que tem para ajudante de serralheiro, auxiliar de almoxarife, auxiliar de instalador de vidros, de logística, de mecânico de veículos, tem vaga também para atendente de balcão, caldeireiro, caseiro, vaga para costureira, oportunidade para empregada doméstica, tem também para gerente de loja, você está vendo aqui, ó, mecânico de automóveis, padeiro, vaga para técnico de instalação de internet, vistoriador veicular, ainda tem nas empresas, oportunidade para auxiliar administrativo, vaga para auxiliar de depósito e muito mais. Para você conferir todas essas vagas, vai lá no G1 Feira e Região. E na nossa página do G1, você confere também que a Prefeitura aqui de Feira de Santana convocou 291 candidatos aprovados no processo seletivo para a contratação temporária de professores através do REDA. Outros detalhes, você já sabe, na nossa página do G1, que eu também deixei separada aqui para adiantar essas informações para você. Prefeitura convoca 291 professores aprovados em processo seletivo. O que é importante se você foi um desses professores convocados? Esses convocados devem apresentar a documentação e os exames clínicos exigidos até o final da próxima semana. Onde? Essa entrega deve ser feita no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, que fica na Avenida Sampaio, no centro da cidade, de 9 da manhã até às 5 da tarde. Profissionais vão atuar em diversas áreas, como a gente confere aqui no G1. Os detalhes, basta você dar um pulinho na nossa página para conferir essas e outras notícias. E a gente fala agora de uma outra convocação, a dos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. A lista foi divulgada ontem e repercutiu bastante aqui na cidade. Confere só. No centro de Feira de Santana, a empolgação já toma conta da população com a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E o anúncio da presença do atacante Neymar Júnior Santos foi, sem dúvidas, o assunto mais comentado entre os torcedores. Eu acho que o Neymar ainda é o melhor jogador do Brasil. E também eu acho que se não levasse o Neymar, ia ficar a culpa porque não levou o Neymar. Então é levar para ver o que vai dar, porque ele tem histórico, ele tem história. Eu estava ansiosa, assim, que eu achei que Neymar não ia ser selecionado, convocado no caso, né? Quando eu vi que foi uma festa lá em casa, uma gritaria. Agora o Hexa vem, viu? Se não vir, esquece, não vem mais. A empolgação veio sim, depois que convocou o Neymar, né? Porque na seleção não tem um jogador que tem a referência que ele tem. Então, tinha que ir, mesmo que ele fique no banco. Mas a convocação do jogador do Santos não agradou todo mundo.
Não sou a favor não, porque Neymar, quando estava no seu melhor momento no Barcelona, Neymar não demonstrou um grande desempenho na seleção brasileira. Nas Copas do Mundo, quem é que sente saudade pelo futebol de Neymar? Eu acharia que deveria levar o Pedro no lugar do Neymar. Ele ficou meia boca, né? Mas vamos ver se ele vai cumprir com o papel que todo o Brasil está desejando, né? Vou torcer para que a gente chegue a galgar o título. 2 baianos estão na lista de Carlos Ancelotti. Danilo, que é de Salvador, e Bremer, de Itapitanga. Os dois vibraram muito com a convocação. Danilo, Botafogo. Bremer, Juventus. Uhul! Peguei! Aqui no Feiraguai, o clima também é de empolgação para a Copa do Mundo. Já tem box decorado com as cores da seleção brasileira e é possível encontrar uma variedade de roupas e acessórios para a gente torcer no estilo. Afinal de contas, gostando ou não da convocação dos jogadores, o que todo mundo espera é que este ano o Hexa venha. Eu fiquei muito, muito feliz, né? Ainda mais que Neymar foi convocado, Vini Júnior, Endrick. Nossa, eu tô muito feliz esse ano e espero que o Hexa venha. Eu tô muito feliz. Brasil, Brasil, Brasil! Achei uma maravilha. Neymar tem que estar. Neymar e Endrick, Vinícius Júnior. Esse Hexa é nosso. Não tem pra ninguém. A Copa do Mundo começa daqui a 23 dias e reacendeu a esperança do povo brasileiro de conquistar mais um título mundial. O brasileiro, ele sempre tem aquela esperança, e aí que vem o Hexa, como o Ancelotti falou, que é um povo alegre, um povo humilde, e a esperança está no ar. Tô confiante. Acha que a gente vai levar o Hexa? Eu acho. Tô muito confiante. Já comprei 2 brusas, já comprei bandeira, já comprei toalha de mesa. Tudo para esperar a Copa? Tudo, já tô animada mesmo. Ai, gente, tá puro! Requinte! Tá requinte puro, amei. O Brasil ganha. Esse ano o Brasil ganha. Porque se não ganhar, eu vou ficar louca dentro de casa. A gente tem que acreditar e torcer mesmo. Agora vamos saber quais são os destaques do GE de hoje? Tá na hora do Giro do Esporte. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio-Dia. Excelente terça-feira para todo mundo e é claro que o assunto é convocação para a seleção brasileira. Luciano Juba não foi chamado, o atleta também se machucou no final de semana, o que poderia complicar uma eventual participação no Mundial, mas a seleção conta com 2 jogadores baianos. Um deles é o zagueiro Bremer, que vai para a segunda Copa seguida, jogador lá do sul da Bahia, de Itapitanga, e também Danilo Santos, volante do Botafogo, um garoto que está brilhando no futebol brasileiro e que inclusive tem possibilidade de ser titular caso Carlo Ancelotti queira jogar ali com uma trinca de volantes, com Casemiro de um lado, Bruno Guimarães do outro, o Danilo numa espécie de losango ali no meio-campo da seleção. Mas o fato é que as famílias estão radiantes. Daqui a pouco no Globo Esporte a gente vai estar ao vivo com o pai de Danilo, então fica aí para você conferir de perto toda essa alegria da família de ter um jogador, um parente, um familiar convocado para um evento tão grande como é a Copa do Mundo. E a outra revelação, talvez a grande revelação, foi a convocação de Neymar. Neymar foi chamado, não tinha sido chamado ainda por Carlo Ancelotti para os amistosos de preparação. Muita polêmica em torno da convocação, mas o fato é que na hora que o nome foi anunciado, muita gente gritou lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E João Pedro, jogador inclusive cogitado para ser titular, ficou de fora. Enfim, são aquelas listas que sempre dão polêmica. A lista completa dos 26 convocados para a Copa do Mundo, daqui a pouco no Globo Esporte, que também traz a resenha GE. Estou te esperando logo depois do Bahia Meio-Dia. Fui! Valeu, Danilo, encontro marcado. E antes de encerrar o BMD de hoje, claro que eu tenho que trazer um pouco mais da sua participação. Já agradecendo você que interagiu durante o Bahia Meio-Dia inteiro hoje, fazendo as perguntas do imposto de renda, comentando sobre a questão da dengue, também da dor de cabeça. E essa aqui também, gente, ó,
da Copa. Deixa eu trazer essa foto aqui que o Claudésio mandou pra gente. Levi Gabriel comemorou muito a convocação do Neymar Júnior, já tá usando a camisa e tudo aqui, ó. Um abraço aqui pro Levi Gabriel e também pro Claudésio. Olha mais gente mandando foto aqui. Felipe mandou pra gente. João Pedro não foi convocado, mas o meu filhão José Pedro, de 2 anos, está convocado e torcendo pro Hexa. Ficou massa demais essa figurinha aqui, meu Felipe. Abraço pra você, obrigado pela participação. Antônia comenta, mesmo não estando em boa fase, a convocação, né, do Neymar vai fazer a diferença. Tem história, craque dentro de campo, tendo oportunidade, vai fazer muitos gols. Tem mais participações aqui, claro que esse assunto acaba roubando a cena, não tem jeito. Aline, não concordo com a convocação de Neymar, muito jogador melhor do que ele. Tem mais gente aqui que também não concorda, é o caso do Pablo, não gostei do Neymar na lista, apesar do talento, sempre achei que ele não tem físico para um jogador de seleção. Olha mais gente aqui discordando. Silvio, gostei muito da convocação do Neymar na seleção. E o melhor é ter, né, o Neymar na Copa. Deixa eu ver quem mais participa, tem outros assuntos também. O Silenaldo, sobre a dengue, não basta só vacinar. Também é preciso que a população se conscientize sobre o seu papel e que o município preocupe-se também com o saneamento básico. Girlene disse que temos que ter mais cuidados com os nossos quintais, principalmente com os vasos de plantas. Aqui no bairro Liberdade, muriçocas estão tomando conta de tudo e não tem horário para aparecer. Preciso muito cuidado, Girlene. Abraço para você, para o Silenaldo, para o Leandro, para a Marciene e para todo mundo que interagiu com a gente. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Bahia Meio-Dia, oferecimento, Laboratório Análise, sempre, celebrando o amor que desafia as fórmulas e vai além da ciência. Fiat Jacuípe, novos Argo e Pulse 2026, Test Drive hoje. E viva a medicina dos sonhos, faça Unifam. Globo Esporte, oferecimento, Motopel, combustível tá caro, moto é economia, de Honda rende mais, Motopel. União Médica, cuidar da saúde é jogar no time certo. E L Marqueso, os melhores imóveis